E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre os livros que eu li no mês de abril. Já adianto pra vocês que comparado aos outros meses, eu li bem pouquinho nesse mês, mas pra mim tá bom também. Então vamos conversar aqui nesse vídeo sobre essas leituras que eu fiz. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder próximos vídeos. Obviamente que isso apenas se você gostar aqui dos vídeos do canal, mas enfim, considere se inscrever aqui no canal, deixar um like e comentar também para engajar aqui no vídeo. E também queria relembrar vocês que eu sempre deixo o link da Amazon aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar qualquer coisa através desse link que eu recebo uma pequena comissão. Então, se você resolver comprar, vai me ajudar bastante. E não fica mais caro para vocês, tá? Enfim, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Começando que nesse mês eu dei continuidade no meu projeto da leitura da Bíblia, lembrando que eu não faço essas leituras com necessariamente um viés religioso, é mais um viés estudioso, curioso. Eu tô lendo esse livro pela primeira vez, eu já conhecia várias dessas histórias, mas eu nunca tinha pegado o texto original para ler, assim como eu imagino que muitos de vocês aí em casa que estão me assistindo, né? E, enfim, nesse mês eu li o livro da Ruth, que é um livro bem curtinho, tem só 4 capítulos, e eu poderia sim ter adiantado mais uh, algum livro aqui nesse mesmo mês, mas eu não quis, eu estava com a cabeça meio desfocada, e enfim, acabei lendo apenas o livro de Ruth. E aqui as minhas anotações, como de praxe, né, que eu fiz ao longo dessa leitura, é basicamente aqui, ó. Nesse livro acompanhamos a história de Ruth, que após a morte do marido e do sogro, acompanha a sogra de volta à sua cidade de origem. Elas se davam muito bem, e lá na cidade de origem da sogra, né, ela se casa novamente com um conhecido da família, e da união deles surge a linhagem de Davi. E spoilers à parte, mas se eu não me engano, Jesus também vem dessa linhagem, por parte do pai, né? Então não é de sangue, porém faria parte da linhagem de Davi, adotivamente. E aí eu basicamente passei esse mês inteiro lendo um livro só que é muito curtinho, inclusive já tem resenha aqui no canal, que é Entre Gravetos e Ossos, da Sina Maguire. Esse aqui é um livro infanto-juvenil que eu li e eu não gostei tanto assim, tá? Esse aqui é o segundo livro de uma trilogia, e cada livro dessa trilogia não é necessariamente continuação direta um do outro, tá? Aqui a gente vai acompanhar meio que o passado e a história de origem de duas personagens que a gente viu no primeiro livro, as duas irmãs gêmeas, a Jack e a Jill. Eu vou deixar linkada aqui em cima a resenha, caso você queira saber um pouco mais dessa história, com um pouco mais de detalhes, mas basicamente aqui nós temos crianças que vão para outros mundos, meio como se fosse Nárnia, sabe? É bem inspirado nisso, elas acabam passando por algumas portas sem saber e acabam indo parar em outros mundos. Só que geralmente elas vão e acabam não voltando, voltando depois de alguns anos, e geralmente quando elas voltam é contra a vontade e elas ficam muito tristes de terem voltado para o mundo normal. E, enfim, aqui a gente vai acompanhar essas duas irmãs, a Jack e a Jill, e, enfim, quando elas chegam nesse outro mundo, elas vão parar nas charnecas, e uma delas vai ficar meio que sob o domínio e os cuidados de um vampiro, e a outra vai ficar sob os cuidados de um cientista. E eu não gostei, assim, tanto desse livro, primeiramente porque ele é infanto-juvenil, e eu não sou mais uma jovenzinha, então esse tipo de livro já não funciona tanto para mim, mas enfim, comprei os 3 livros, vou ler os 3 livros, e o bom é que ele é curtinho, mas sim, eu passei basicamente um mês inteiro, quase 30 dias, para ler menos de 200 páginas, simplesmente porque tinha dia, a maioria dos dias eu não conseguia encontrar forças para ler, tá? E também não vou mentir que o vício em celular também me pegou forte aí nesse último mês, e enfim, também tenha sido parcialmente culpado, mas a outra parte foi aqui desse livro que não estava interessante de ser lido, tá? Não estava ao ponto de eu abandonar, mas também não estava ao ponto de me fazer querer largar o celular para pegar ele, que é um assunto diferente do próximo livro que nós iremos conversar, que é, inclusive, um outro projeto que eu iniciei no mês passado e que vai me acompanhar aí durante alguns meses,
que é a leitura de Words of Radiance, do Brandon Sanderson. Esse livro aqui já saiu no Brasil como Palavras de Radiância, é o segundo livro da série do Caminho dos Reis, e, enfim, eu tenho essa edição aqui de bolso, entre muitas aspas, em inglês, e eu falei entre muitas aspas porque que bolso que vai comportar um livro desse tamanho, né? Mas, enfim, eu tenho esse livro de bolsa aqui, né? E eu estou num projeto que, basicamente, eu pego ele sempre na última semana do mês para eu ler, e o que eu consegui avançar naquela semana eu avancei, o que eu não consegui eu não avancei. E daí só no mês seguinte que eu volto a pegar ele. Não vou mentir que esse livro ele é muito mais interessante do que esse outro que eu estava lendo, né? Ele é muito interessante, quando eu pego ele não tenho vontade de largar, mas ele tem 1.300 páginas. E eu sei que se eu pegar para ler ele direto, vai chegar em algum ponto que eu vou estar meio enjoadinha dessa história, porque é isso que acontece geralmente. E, enfim, aí eu tô seguindo meio que esse ritmo de uma semana por mês, que toda vez que eu pego eu tô muito empolgada, e quando eu termino eu também continuo muito empolgada, então, sei lá, tá sempre mantendo os ânimos lá no alto, sabe? Enfim, no mês passado eu tinha lido até a página 122, e agora eu estou na página 238. Isso. Cheguei na página 238. Não fiz as contas aqui certinho de quantas páginas são. Deixa eu ver aqui rapidinho. 116 páginas. De 116 páginas nessa uma semana. Tá ótimo pra mim. E principalmente por conta desse livro aqui, por ser esse livro, que ele. Em inglês a gente já lê um pouquinho mais devagar, geralmente, né? Eu, pelo menos, sou assim, porque não é a nossa primeira língua, mas esse livro aqui eu percebo que eu leio ele muito devagar, tá? Número de páginas, assim, por hora. Eu leio muito devagar. Em uma hora eu leio por volta de 20 a 22 páginas. Então, se em uma semana eu conseguir ler 118 páginas, pra mim tá ótimo, porque eu não tenho quer dizer, eu tenho, né? Mas eu acabo não lendo uma hora por dia, todos os dias. Tem dia que eu leio isso, às vezes até um pouquinho mais, mas tem dia que às vezes é só meia hora, tem dia que é 20 minutos. Depende ali da rotina do dia, né? Mas enfim, eu tô bem satisfeita, tô bastante empolgada com essa história. Estou chateada porque, literalmente, no primeiro capítulo que eu li, depois de eu ter voltado a pegar esse livro esse mês, morreu ali um personagem, tá? E era um personagem. Ah, eu amava ele? Não. Mas era um personagem que eu gostava e que eu estava muito empolgada, porque é um personagem importante para a história, que é um personagem que tinha respostas muito importantes para a continuidade dessa história. E agora a gente vai ter que seguir sem eles, então eu fico meio apreensiva, né? Tipo, ai meu Deus, como que vai acontecer? Vai dificultar a vida do restante dos personagens, com certeza. Mas enfim, não é o fim do mundo, né? O fim do mundo tá para acontecer daqui a 62 dias. Enfim, foram só esses 3 livros que eu li ao longo desse mês, e só finalizei um, né, porque 2 deles eram projetos que eu só dei continuidade. Então, assim, não foi um mês muito produtivo no quesito leituras, mas foi produtivo no restante da minha vida. Enfim, é isso que importa. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos que saíram nesse mês aqui no canal, tá? Meu tempo anda bastante corrido, então nem sempre eu vou conseguir ler vários livros no mês, mas eu sempre tento trazer conteúdos aqui que sejam minimamente interessantes ou bacana para vocês. E se vocês gostam desse conteúdo, considerem se inscrever no canal, considerem compartilhar os vídeos aqui para mais pessoas, e também deixa um like aí embaixo, comenta qual foi o melhor livro que você leu esse mês, tá? E eu só posso dizer que foi o Words of Radiance. Dos 3 que eu li, foi o melhor, né? Sem querer falar nada da Bíblia, também é um livro bacana de se ler, mas é completamente diferente, né? De um e de outro aqui. E Entre Gravetos e Ossos, né? Se quiserem me ver fazendo algumas considerações a mais sobre essa história, vocês podem assistir a minha resenha, que não ficou muito comprida, tá? E, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like aí embaixo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo para engajar no vídeo. E eu espero ver vocês na semana que vem. Tchau, tchau!